Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa noite. Vamos para mais uma live aqui, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que foram chegando aí, sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Glória ao Eterno. Profeta Letícia Figueiredo, cadê você? Maravilha, maravilha. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando e vamos compartilhando. Shalom, shalom, Miriam. Que o Eterno te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa, suas terras peruanas. Quem foi entrando aí, vai deixando o seu alô. Vai compartilhando essa live. Luciana Alves, e aí, Lu? Tudo bem aí, fia? Tudo tranquilo? Vamos chegando aí, pessoal. Aqui está um tempo chuvoso, uma chuvinha boa para dar uma refrescada no calor cuiabano. Glória a Deus. Já já quero compartilhar aqui uma palavra de fé, de esperança ao seu coração. Já vai pegando a sua Bíblia aí, seu caderno de anotações. Morgana, shalom. Tiago Paiva, cadê você, meu garoto? Cadê a minha frutinha? Cadê a minha fruta? Deve ter sido a chuva. É a chuva, Letícia. Gonçalves Rogério, boa noite, a paz do Senhor. Shalom, shalom, minha apóstola amada Cristina Rosa. Saudade de você, viu? Que o Senhor te abençoe grandemente. A sua vinda aqui, o tempo que você ficou conosco, muito nos edificou. Bendito seja o Senhor pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua casa, família. Em breve nós reencontraremos em nome do Senhor Jesus.
Saudade também. Cadê você, Tiago? Cadê você, Tiago? Pessoal, compartilha a live aí, por favor. Clique no aviãozinho. Convido o pessoal para cá. Prometo ser rápido hoje. Quero compartilhar aqui uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12. Você já pode abrindo aí o seu texto, abrindo esse texto na sua Bíblia. Mateus capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 43 até o 45. Texto conhecidíssimo. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui rápida e no final fazer um convite ao seu coração. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Cláudia Momberg, shalom. Há quanto tempo? Deus abençoe, viu? Alegria tê-la conosco aqui nessa noite. Pessoal que está chegando aí, vamos chegando, vai deixando o seu alô. Se alguém puder colocar para mim aí, Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Juliano Mineiro, a paz do Senhor, meu garoto. Tá sumido? Como é que você tá? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu ler o texto aqui. Mateus 12, 43 em diante. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa. Eu queria que você atentasse para essa expressão, casa. Quem está falando isso é o espírito maligno. Então, os demônios, eles enxergam o ser humano como uma morada. Anota isso é importante. Voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Anota isso aí. Outros 7 espíritos piores, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só. Esse texto é um texto conhecido de todos nós, e eu quero fazer uma aplicação aqui muito importante na sua vida. Por quê? Porque o Senhor tem nos chamado para um novo tempo, um tempo de manifestação de poder. Eu creio, e essa palavra ela está no meu espírito, e que nós como igreja vamos experimentar nos próximos meses, nos próximos tempos, um derramar poderoso do Espírito de Deus. Sinais, maravilhas, a manifestação do poder
Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo usa uma expressão assim. Se você quiser abrir, venha comigo. 1 Coríntios, anota aí para mim a referência. 1 Coríntios, no capítulo de número 2, o versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu quero que você anote isso aí. Isso aqui é muito importante. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui em 1 Coríntios 2, versículo 4. Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos lá em Coríntios. E a palavra do apóstolo é, olha só, eu não estou indo aí pregar para vocês somente com palavras. Eu não quero que vocês apenas conheçam, mas eu quero que vocês experimentem o poder. Porque não é só a palavra, não é só o conhecimento. A minha mensagem, a pregação que eu carrego, que é o evangelho do reino, não é um evangelho somente de palavras, é um evangelho seguido também de sinais. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. É o evangelho seguido de sinais, de poder. E é essa mensagem que o Espírito de Deus tem constrangido o nosso coração nesses dias, e eu creio que existe esse movimento espiritual, não só no nosso meio, mas em muitos lugares, através de muitas lideranças apostólicas, proféticas, redes ministeriais, que estão na mesma visão, no mesmo espírito e no mesmo direcionamento profético. Então não é só a palavra, mas é o poder. E eu entendo, acredito que isso é um mover do Espírito de Deus para salvar pessoas. Porque os sinais são para os que não creem. Os sinais são para os incrédulos. Os sinais são para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Luma, shalom, shalom. Então, os sinais, a própria palavra diz, os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e esses tais serão curados. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que estava no coração do apóstolo Paulo. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Ellen Duarte, shalom. Seja bem-vinda. E é essa palavra que está no nosso espírito. A palavra de demonstração de poder. Só que para isso é necessário o entendimento de algo muito importante. O que, AP? A manifestação dos dons espirituais. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito de Deus ele vem habitar no seu coração. Você é selado pelo Espírito de Deus. Você está salvo. Você está garantindo a sua vida eterna, ok? A salvação nós sabemos é pela graça. Agora, você não pode somente ficar com esse entendimento. Certa vez eu falei para uma pessoa assim, que no discurso dela, ela dizia que o evangelho é apenas o evangelho da salvação. E nós entramos num debate, e eu falei assim, então é o seguinte, já que você só prega a salvação, quando você já sabe, uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus e está salva, ela tem que pedir a morte e pedir para morrer, e ir embora, encontrar com o Senhor. Porque se é só salvação, o que você está fazendo aqui?
O que essa pessoa está fazendo aqui? Só que, na verdade, não é isso que a palavra nos ensina. Não é só ser salvo. E é por isso que muitas pessoas hoje são salvas, mas estão inoperantes no reino. Escreva essa frase para mim, por favor. Muitos estão salvos, porém inoperantes no reino de Deus. Alguém por favor, escreva essa frase nos comentários. Interage comigo. Eu estou animado. Quero compartilhar aqui códigos com você, mas interage comigo. Escreva aí. Muitos estão salvos, porém inoperantes no reino. Amém, Ellen? A Ellen está ligada. Então, olha só. Você está salvo, ok? Só que agora você precisa entender a outra mensagem, a mensagem, o evangelho do reino. E no evangelho do reino, existem batalhas espirituais. O evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregou. Embora ele veio salvar, né? Embora ele veio salvar, mas a mensagem que ele carregava era a mensagem do evangelho do reino. E a própria palavra diz que o reino, ao contrário da salvação, que é pela graça, o reino é tomado pela força. E aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. É pela força. Então requer esforço, batalha, embates. Só que aí entra uma capacitação que vem do Senhor. Porque o Espírito Santo entra no seu espírito e te sela, te batiza, você está salvo. Agora, ele também vai colocar em você os dons espirituais. Ele vai colocar em você o poder. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Foi a ordem que Jesus deu aos discípulos. Olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, não porque eles já tinha entrado neles, Jesus já tinha soprado em João capítulo 20. Eles já tinham a presença do Espírito. O que faltava agora era o poder do Espírito. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto diz, para que vocês sejam testemunhas. Ou seja, essa capacitação, ela vem para que você exerça o seu ministério com eficiência. É o que está escrito no livro do profeta Isaías, na sua profecia, em Isaías capítulo 61. E o Espírito de Deus nos ungiu. Ungiu para quê? Para um propósito: pregar, libertar cativos, restaurar pessoas, libertar pessoas que estão aprisionadas, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, é uma capacitação. O Espírito Santo em você é uma coisa, o Espírito Santo sobre você é outra coisa. E o que eu quero levar você a ter o entendimento, a começar nessa noite e terminar e concluir no dia 13, quando nós faremos uma imersão aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre a imersão, para te ativar nos dons espirituais, para que você exerça o seu ministério com excelência, com eficiência, porque muitos estão hoje, e eu escolhi esse texto aqui, de Mateus capítulo 12, para te mostrar algo muito sério, e que às vezes as pessoas estão, por falta de conhecimento, por ignorância, estão debaixo de uma ação maligna sem saber. E eu quero que você seja ativado para você manifestar esse poder. Olha só, Jesus falou assim, olha, no meu nome, vocês farão obras maiores daqui eu fiz. Ei, leia os evangelhos e veja a lista de milagres que Jesus fez.
Ele curou, curou cego, curou paralítico, ressuscitou mortos, curou leproso, restaurou pessoas. E o texto diz assim que no nome dele, nós, seus discípulos, faremos obras muito maiores. Você pode escrever nos comentários, eu creio nessa palavra. Você crê que ao nome de Jesus você vai fazer obras maiores? Não sou eu que estou falando. Não é a palavra do apóstolo Ricardo. É a palavra que está aqui nessa Bíblia, que está escrito na palavra do Eterno. E aqui está escrito, e eu creio no que está escrito. E está escrito que no nome dele nós faremos obras muito maiores. Você crê nessa palavra ou não? Agora, você precisa ser ativado nos dons espirituais. Só que Satanás sabe que se ele neutraliza, se ele bloqueia os dons espirituais que já estão em você, eu já estou dando uma chave aqui, ó. Os dons espirituais já estão impressos no seu espírito. Os dons espirituais já estão em você. O problema é que você tem uma alma machucada, ferida. Você tem uma alma que não foi tratada. Você tem uma alma que está cheia de mácula. E essa alma ferida tem sido alimento para que esses espíritos bloqueiem o fluir dos dons espirituais na sua vida. Porque existem demônios específicos trabalhando na alma de certas pessoas, bloqueando os dons espirituais. Pessoal, vocês estão conseguindo entender meu raciocínio aí? Sim ou não? Fala comigo. Vamos para o texto. Vamos aqui no texto. Olha só. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Olha só. Imagine que essa pessoa aqui seja você. Presta atenção. Imagine que essa pessoa aqui, que esse espírito maligno saiu, seja você. O espírito do versículo 44 diz que o ser humano é uma casa, porque ele quer habitar nessa casa. E essa casa aqui, do versículo 44, representa indivíduo, representa geração familiar e representa território. Então, pode se aplicar dessas três maneiras: casa como indivíduo, casa como geração familiar e casa como território. O texto diz, então diz, olha o Espírito falando, eu voltarei para a minha casa. Porque todo espírito maligno que sai da vida de uma pessoa, a intenção dele é voltar. Não pensa você que os demônios que já saíram da sua vida, eles estão de braços cruzados. Não. Eles estão querendo voltar. Eles mapeiam a sua vida, eles mapeiam a história da sua família, eles têm informações da sua geração familiar. O ataque é sincronizado, o ataque é específico, o ataque é cheio de conhecimento. Por quê? Porque eles têm conhecimento da sua história familiar. Então eles vão atacar você em áreas onde você está vulnerável e áreas que você não conseguiu vencer. Então, todo espírito que sai da vida de uma pessoa, ele sai
e sai com a intenção de voltar. Ele sai, quando ele sai, ele já sai planejando voltar. Vocês estão aí, pessoal? Quem está comigo nessa palavra aí? Olha só. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Presta atenção aqui. Eu gosto de uma versão da Bíblia, a mensagem. Você pode até escrever aí e anotar para você pesquisar e até ter essa Bíblia na sua casa para seus estudos, para preparar uma mensagem. Chama a Bíblia a mensagem. Eu gosto da tradução dela porque ela vai trazer alguns detalhes e com isso ela vai elucidar e enriquecer uma reflexão, uma palavra ou um sermão. O texto, esse mesmo texto aqui, de Mateus 12, versículo 43 a 45. Na Bíblia a mensagem diz assim, que quando o Espírito volta, ele encontra a pessoa limpa, mas vazia. Ele então traz consigo outros 7. Olha só. Ei, vou repetir aqui para você pegar. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim, que quando o Espírito sai, ele volta. E quando ele volta, ele encontra a pessoa limpa, porém vazia. Escreva para mim aí. Limpa, porém vazia. Escreva para mim. Pega esse código aí. Escreva aí, limpa, porém vazia. Meu Deus. Eu acredito que tem pessoas aí que já pegou. Escreva para mim aí, limpa, porém vazia. AP, o que significa isso? Significa que essa pessoa está limpa dos demônios, mas está vazia do poder e dos dons do Espírito de Deus. Meu Pai. Vou repetir. Ela está limpa dos demônios, mas está vazia do poder do Espírito de Deus. Então aprenda uma coisa, não basta somente estar limpo. Não basta você falar com a sua boca, eu não tenho demônios na minha vida mais. Amém por isso. Louvado seja o Senhor por essa expressão. Mas só isso não adianta. Não adianta você bater no peito e falar assim, eu não tenho demônios. Não adianta você bater no peito e falar assim, os espíritos malignos não escravizam mais a minha vida. É uma mensagem pela metade. É uma mensagem fraca. É uma mensagem que não é totalmente a mensagem, ou seja, é uma mensagem incompleta. Achei a palavra, incompleta. Não basta você estar limpo, porque tem muitas pessoas que estão limpas, porém vazias. Meu Deus, vou repetir. Muitas pessoas estão limpas. Elas não têm mais nada, não têm demônios, não têm espíritos malignos oprimindo as suas vidas. Porém, elas estão vazias. Vazias da presença e do poder do Espírito de Deus. Então escreva aí, não basta ser limpo, tem que ser cheio. E aqui aprenda uma coisa, limpo é uma coisa, cheio é outra. Então tem muita gente limpa, mas vazia.
Juliano Mineiro, eu estou desenvolvendo a palavra. Se você ficar até o final, você vai ter a conclusão para isso. Vocês estão aí ou não? Não basta ser limpo, tem que ser cheio. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo porque você vai mandando uma mensagem para o seu cérebro. Vai anotando aí porque você vai mandando uma mensagem para o seu cérebro que isso que você está escrevendo aí é importante. Dentro da Bíblia, a mensagem, olha o outro versículo. Olha o outro versículo. Vocês pensam que remover o lixo já estão prontos para o exercício ministerial? Ó, vocês pensam que remover o lixo, vocês já estão aptos, agora eu estou colocando as minhas palavras. Vocês estão pensando que removendo o lixo, vocês estão aptos para o exercício do ministério? Não. Mas vocês não estão preparados, vocês não estão receptíveis à mensagem do reino. E com isso, os demônios vão voltar. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não pegou aqui. Eu estou interpretando para você o texto aqui do versículo 44. Eu estou te explicando o que significa achar a casa desocupada, varrida e adornada. Eu estou explicando para você hoje, que você já leu esse texto várias vezes, nunca entendeu. Você nunca conseguiu entender o que é adornada, varrida e desocupada. Estou te explicando aqui hoje. Estou te explicando o que significa que não adianta você estar limpo se você estiver vazio. Estou te explicando aqui que não adianta você remover o lixo. Não é suficiente. Você precisa estar com o coração receptível à mensagem do reino. Não é a mensagem da salvação, é a mensagem do reino. E como vocês não estão receptíveis à mensagem do reino, os demônios voltam. É por isso que os demônios estão voltando. Pergunta para mim aí, escreva nos comentários. Por que os demônios estão voltando, apóstolo? Pergunta. Pergunta para mim, por que os demônios estão voltando? Eu vou te responder. Por que os demônios estão voltando? Pergunta para mim, por quê? Sabe por quê? Porque você não está exercendo e você está desprezando os dons espirituais que Deus te deu. Sabe por que os demônios voltam? Porque você não está exercendo, não está fluindo nos dons espirituais. Vou citar aqui um texto. Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim: não despreze o dom que há em ti. Não rejeite, não menospreze o dom que há em ti. Então os demônios voltam, não é só porque você peca. Os demônios voltam porque você não cumpre o papel pelo qual foi chamado. Essa é para você anotar, essa é para você receber na sua medula óssea.
Vou falar de novo. Os demônios não voltam simplesmente porque você peca. Os demônios voltam porque você não está exercendo. E por não estar exercendo, está desprezando os dons espirituais. Então os demônios não voltam simplesmente porque você peca. Eles voltam porque você não está cumprindo o chamado pelo qual o Senhor designou para você. Você está aí ou não? Agora preste atenção aqui. Eu pergunto e você responde. Ó, eu vou perguntar e você vai responder. Lendo o texto. Quantos demônios voltam? Porque um espírito, diz o texto, sai. E aí ele vai encontrar uma galera. E aí ele traz essa galera para habitar naquela casa, naquela pessoa, porque aquela pessoa, ela removeu o lixo, mas ela está vazia. Quantos, eu pergunto, você responde, quantos espíritos voltam? Responde para mim aí. Um espírito. Está escrito aí, ó. Vamos ler o texto. Ó. Versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. E aqui que eu quero aplicar e já quero caminhar para fazer uma oração com você nessa noite. 7. Por que 7, AP? Porque existem 7 demônios que trabalham de forma específica, bloqueando os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 diz que são 9 manifestações do Espírito. São 9 dons, assim como também são 9 manifestações do fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Só que esses 9 dons são atacados por 7 demônios. Existem 7 espíritos que trabalham, presta bem atenção, de forma específica. 7 demônios que se alimentam das feridas da sua alma. 7 demônios que se alimentam de mágoa, de rancor, de ressentimento, de amargura, de iniquidades familiares. 7 demônios que se alimentam sutilmente. E com isso eles bloqueiam os dons espirituais na sua vida. Então essa expressão 7 não aparece por acaso. Esses 7 espíritos, e olha só, eles têm nome. Eles têm nome e eles sabem trabalhar e eles trabalham de forma sincronizada, estratégica, em pontos específicos do seu corpo. Maculando não somente o seu corpo natural, mas também o seu corpo espiritual. Amém, Letícia? Amém. É forte. Eu tenho que segurar, senão eu empolgo. Ei, e agora eu quero te fazer um convite.
Eu quero entregar. E eu quero te ensinar. Primeiro, olha só. Primeiro eu vou mostrar como que esses 7 espíritos trabalham. Vou dar o nome de cada um deles. Vou mostrar como é que eles trabalham na alma da pessoa. Vou te dar o caminho das pedras para você ser curado nas suas emoções. Nós vamos denunciar esses 7 espíritos. Nós vamos amarrar eles, neutralizar eles, arrancar eles dos seus caminhos, mandar eles embora da sua vida de uma vez por todas. E nós vamos orar ativando você no seu chamado. Então eu quero te convidar, dia 13 de dezembro. Sábado, dia 13 de dezembro. Talvez a imersão mais, não que as outras não foram, mas a imersão mais relevante para esse tempo que eu já fiz esse ano. Desbloqueando os dons espirituais. Você vai aprender e você vai ter ferramentas para que quando um espírito maligno sai dos seus caminhos, quando ele voltar, ele vai te encontrar cheio do Espírito de Deus. Ele vai te encontrar cheio da presença. Ele vai te encontrar exercendo o seu chamado. Ele vai te encontrar manifestando, você manifestando o seu chamado. Dia 13 de dezembro, essa imersão desbloqueando os dons espirituais. Vai ser online. Não é presencial não, Juliano Mineiro. Online. Pelo aplicativo Zoom. 16 horas no horário de Brasília. Serão mais de 2 horas, mais de 3 horas de aula, revelação na palavra. Eu quero destrinchar, eu quero trazer os códigos, eu quero revelar o seu coração, mostrar os 7. Eu quero mostrar os 7 demônios, como eles agem, como eles atuam, quais as características das pessoas que estão debaixo da ação desse espírito. E te dar direção para você ser curado na sua alma e ser liberto no seu espírito. AP, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você vai fazer agora, é chamar a profeta Letícia aí. O WhatsApp dela tá aí, ó. 11 9593 80 490. Tá aí, ó. É só chamar ela. Ela vai te passar todas as informações que você precisa. Olha só. Dia 13. Eu queria que você já reservasse a sua inscrição. Tem um valor simbólico. O valor é simbólico para você mergulhar em muito conhecimento da palavra. Então, olha só, AP, eu preciso pagar a inscrição agora? Não. Mas você precisa fazer a reserva para você garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. As vagas são limitadas. E eu acredito que palavra como essa aqui não é para qualquer pessoa, não é para todos. Existem verdades que não são para todos os ouvidos. Então você vai chamar ela, já tem um grupo no WhatsApp das pessoas interessadas, já cai para dentro hoje do grupo, já faz aí a sua pré-inscrição, já dá o seu nome, garanta a sua vaga, já marca o dia do seu pagamento e venha mergulhar, porque eu quero te mostrar na palavra, como vencer esses 7 espíritos malignos. Amém, pessoal? Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você. Vocês estão aí ou não?
Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz aqui agora, apresentando cada pessoa que está aqui nessa live. Pai, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, que prescruta as profundezas do nosso ser, e que revela o profundo e o escondido, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir cada pessoa aqui na direção da Tua vontade, que é soberana. Existem pessoas aqui que estão bloqueadas. Existem pessoas aqui, meu Deus, que não estão fluindo nos dons e assim não estão cumprindo o chamado pelo qual o Senhor designou a cada uma delas. Mas eu oro agora, Senhor, e peço que o Senhor jogue luz nesses caminhos, e que haja, meu Deus, o desejo pela libertação e pela cura. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, confirma agora no coração de cada uma delas, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Ei, já chama a Letícia aí. Já chama a Letícia aqui agora. Chama ela aí, anota o WhatsApp dela, chama ela agora. Letícia, me adiciona no grupo. Me coloca aí no grupo do WhatsApp. Eu vou fazer esse seminário desbloqueando os dons espirituais. Dia 13 de dezembro, sábado, 16 horas no horário de Brasília. Vai ser muito forte. Você vai descobrir quais são os 7 demônios que estão bloqueando o seu chamado. Você vai identificá-los. Você vai arrancar eles da sua vida. E vai ser muito forte. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom.